E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a Rússia e a comunidade dos estados independentes, ok? Então, dando continuidade aí aos nossos estudos do continente europeu e agora adentrando aí a Rússia, vamos começar, beleza? Vamos começar falando aí, primeiramente, sobre a comunidade dos estados independentes, que é a CEI, tá bom? Mais ou menos em dezembro de 91, o presidente da Rússia, Ucrânia e Belarus assinaram um acordo determinando a extinção da União Soviética aí no pós-Guerra Fria, ok? Então, a União Soviética foi extinta como entidade pública e também eles determinaram, nessa mesma época, a criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Okay? Das 15 repúblicas que constituíam a União Soviética, 12 delas aderiram e se integraram aí à CEI, ok? Atualmente nós temos só 11 porque a Geórgia já saiu também da CEI e também a Estônia, Letônia e Lituânia não entraram aí na CEI porque elas preferiram se alinhar com a União Europeia, beleza? Então, pessoal, o que é essa CEI, né? A CEI é um bloco político e econômico criado com o objetivo de manter a cooperação entre as ex-repúblicas socialistas soviéticas, tá? De modo a colaborar para que a transição das economias estatais planificadas para economias de mercado ocorressem sem maiores problemas, tá, gente? Porque a gente vai ver que com a dissolução aí da União Soviética, a Rússia e a CEI como um todo saíram muito fragilizadas, dada essa dissolução aí da União Soviética, ok? Falando um pouco sobre as dificuldades da CEI, ok? Então, pessoal, a dificuldade em conseguir maior integração econômica e política vem de consequência a crise econômica que se abateu sobre as ex-repúblicas soviéticas durante a década de 90, ok? Além disso, as economias da antiga República Soviética, elas possuem grande dependência das estruturas produtivas do mercado consumidor da Rússia, né? Ou seja, desse modo, uma crise econômica política na Rússia acabava se refletindo em todos os outros países do bloco, né? Que é a comunidade dos Estados Independentes, dada essa dependência, tá? As atividades comerciais desenvolvidas pela CEI ocorrem principalmente entre os próprios países membros e externamente, sobretudo, sobre os países da Europa Ocidental, dada a proximidade ali da localização geográfica, ok? Então vamos lá, né, pessoal? A gente já falou um pouco sobre a CEI aí, vamos entender o contexto da Rússia e por que ela pode ser considerada uma economia em expansão, beleza? Também vamos voltar lá no pós-Guerra Fria, com a dissolução aí da URSS, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Com a desintegração da União Soviética e a transição para uma economia de mercado levou a Rússia como um principal membro a mergulhar numa crise financeira que perdurou praticamente toda a década de 90, ok? Naquela época, gente, Moscou, que é a capital da Rússia, foi conhecida mundialmente como a capital da concentração de riquezas, porque veio uma concentração aí, um monopólio praticamente, onde um pequeno grupo passou a monopolizar os principais setores aí da economia. Combinado? E essa crise, gente, afetou profundamente a qualidade de vida da população. O caos econômico levou uma parte significativa da população a viver em um estado de miséria e acarretou ainda a redução expressiva do número de habitantes em razão ao aumento da mortalidade. Ok? E também durante a década de 90 a gente teve uma desvalorização intensa aí da moeda russa, beleza? Que é o rublo. Em 98, gente, a gente teve aí uma outra crise que atingiu um ponto máximo aí, que foi quando então o presidente da época, ele não fez o pagamento das dívidas do país. E essa medida atingiu diretamente o mercado financeiro internacional, culminando em quedas bruscas nas bolsas de valores em todo o mundo, ok? E essa situação, pessoal, só começou a mudar aí
com o crescimento das atividades industriais associado ao alto valor adquirido pelo gás natural e pelo petróleo russo, que é de extrema importância para a economia russa aí, no mercado internacional, e conseguiram reverter essa situação crítica pela qual a economia do país passava aí desde o final da Guerra Fria aí, com a dissolução da União Soviética. E já aí no final do século XX, a Rússia já apresentava sinais de crescimento, né, que pode ser comprovado através do PIB da Rússia. A gente pode ver isso no mapa, né, de que forma que esse PIB, ele, de fato, ele pode ser analisado com essa baixa aí, com esse declínio durante a década de 90, e aí no final a gente já começa a ver um aumento aí do crescimento do PIB da Rússia. A recuperação, de fato, a recuperação econômica da Rússia, gente, teve início basicamente com a renúncia do até então presidente, e aí levou ao poder o Vladimir Putin, né, presidente eleito no ano 2000, que foi movido pela ideia de devolver à Rússia a posição de destaque que ela possuía no cenário internacional na época da Guerra Fria, ok? Passou-se a estabelecer então uma série de medidas e políticas até então consideradas bastante autoritárias, porém embasadas em uma certa liberdade econômica, ok? Logo de imediato, Putin diminuiu o poder das elites e estatizou a exploração de petróleo e gás natural, setor energético considerado de grande peso na economia mundial, ok? Ao mesmo tempo, incentivou o desenvolvimento das indústrias internas, sobretudo as de base, bens intermediários e de ramo alimentício. E esses setores, pessoal, foram grandes responsáveis aí pela expansão da economia russa no início do século XXI, beleza? O governo Putin também permitiu que a Rússia estabelecesse alianças políticas e econômicas com países do Ocidente. O papel, então, desenhado aí por esse presidente, pelo Vladimir Putin, colocou a Rússia aí como um dos países mais ricos do mundo, também formando o grupo aí denominado G8, beleza? Atualmente, mundialmente, a Rússia é reconhecida como uma economia em crescimento porque ela tomou uma série de medidas para garantir seu desenvolvimento interno, beleza? 3 fatores que é importante a gente refletir também é a agricultura na Rússia, os recursos minerais e a atividade industrial, tá ok? Porque eles têm aí 3 dimensões extremamente diferentes, mas de muita importância economicamente, beleza? A agricultura na Rússia, gente, a economia e a instabilidade política que tomaram a Rússia aí após a queda do sistema socialista trouxeram uma série de problemas à agricultura desse país, beleza? Os trabalhadores rurais, eles não tinham as suas terras durante aí esse período da Guerra Fria, eles readquiriram suas propriedades, mas eles não tinham condições financeiras nem estruturais para administrá-las sem o apoio do governo, ok? E aí, ao longo da década de 90, não conseguia atingir essa mesma produtividade do período soviético, tornando-o insuficiente para abastecer a população. Mas lá para 2010, no início da década, aí, a atividade agrícola russa passou a gerar safras menores que o consumo da população, o que obrigava o país a importar grande quantidade de alimentos, e isso era um problema. Outro aspecto que impede aí o melhor desempenho da agrícola da Rússia é a localização geográfica. Se a gente pensar, boa parte das terras da Rússia estão situadas em regiões extremamente frias do planeta, né? Onde predominam aí climas frios, polares, o solo aí, permafrost aí, em geral improdutivo, solos congelados. Portanto, gente, a atividade agrícola da Rússia está concentrada na porção oeste do país, que apresenta climas mais quentes aí e solos mais produtivos, ok? E aí ela tem uma produção grande aí de cereais, aveia, trigo, cevada, batata, beterraba, girassol. Agora falando sobre os recursos minerais, pessoal, como vocês podem ver aí pelo mapa, né? O território russo tem recurso mineral que são abundantes aí em seu subsolo, tá? E isso consegue aí refletir na economia e gerando um potencial econômico para o país também. E ele trata, pessoal, do principal exportador de petróleo e gás da CEI, beleza? Então, a Rússia aí, ela produz e exporta muito petróleo, muito mesmo, e muito gás também, ok? E grande parte dos recursos minerais da Rússia está localizada na parte europeia do país, né? Porque a gente viu aí que a Rússia tem territórios tanto na parte europeia quanto na parte asiática, ok? Mas a maior parte desse território que detém aí recursos energéticos aí, recursos minerais, desculpa, como uma potência econômica, fica na parte
europeia, ok? Essas regiões também dispõem de reservas minerais, em especial gás natural e carvão, ok? E aí a Rússia investe pesado aí na exploração de combustíveis fósseis, né? Que são gás, petróleo, carvão, ok? A exploração desses recursos minerais da Rússia, além de ser importante para a economia, ela confere um poder político ao país ante a política europeia. Por quê? Porque boa parte dos países da União Europeia depende da exportação da Rússia para seu fornecimento interno de combustíveis fósseis, beleza? Que por sua vez é efetuado por meio de uma sofisticada infraestrutura aí que abrange estradas, ferrovias, ou seja, pessoal, grande parte dos países que compõem a União Europeia dependem da Rússia para essa questão do gás e do petróleo. Já na atividade industrial, pessoal, é um setor econômico em transformação, tá? Entre todos os países da ASEAN, a Rússia é o que apresenta maior nível de industrialização, correspondendo a 37% do seu PIB, tá? Porém, pessoal, o parque industrial russo ele é considerado pouco diversificado, ok? Então, aí, durante a década de 90, as indústrias aí foram privatizadas, tá bom? E atualmente, o maior objetivo do governo russo é diversificar a produção industrial por meio de fortalecimento de outros ramos, como as indústrias do bem de consumo, beleza? Então é isso, pessoal. A gente falou aí um pouco sobre essa questão geopolítica e econômica da Rússia, tá? Deem uma olhada na aula passada também para dar uma contextualizada, tá? Como vocês podem ver, nossa aula hoje está aqui no YouTube. Eu vou deixar para vocês o material complementar na descrição do vídeo. Pode ir lá que vai estar lá. Se eu achar algum outro vídeo interessante também sobre a Rússia, eu vou deixar lá na descrição. E além disso, uma atividade sobre o continente europeu e sobre a Rússia também vai estar tudo na descrição. Então não deixe de olhar tudo certinho lá, beleza? Não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal para você ser avisado de que tem aula nova. Vocês estão tendo aula aí quase todos os dias, então vocês sempre vão receber a notificação aí de quando serão postadas as nossas aulas. E também deixe seu like pra gente ver que vocês estão gostando e vocês estão tendo acesso às aulas também, beleza? Então é isso, até a próxima, é nóis!